Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET volume 2 de língua portuguesa. Então, nós temos o eixo temático, tema tópico, habilidades, conteúdos relacionados, e o tema é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, ainda continuamos com leis. Oi, estudante, tudo bem com você? Estamos iniciando a semana 2 do nosso PET. Na semana 1, nós falamos sobre o gênero textual lei e vimos como ele pode ser estruturado. Agora iremos analisar um trecho da Constituição Brasileira e identificar seus objetivos. Breve apresentação. Antes de analisarmos um trecho da nossa Constituição, precisamos entender melhor o que seria este documento. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, Hawais, Constituição é o conjunto das leis fundamentais que regem uma nação. Carta Magna, preceitos e regras que regem uma instituição. Uma Constituição, portanto, é a lei máxima de um país, aquilo que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Todas as leis existentes em uma comunidade devem estar de acordo com a Constituição, e nenhuma é maior ou mais importante do que ela. Então, a lei maior, né, a Carta Magna, é a Constituição da República Federativa do Brasil, que ela é de 1988. Se possível, né, se vocês puderem um dia ler a Constituição, é importante que todos nós, um dia, tenhamos acesso à Constituição para a gente saber dos nossos direitos, né, dos nossos deveres, para saber o que a gente pode, o que a gente não pode, é muito importante. Para saber mais, o Brasil, desde a sua independência, teve 7 constituições: as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. A Constituição brasileira foi inspirada na norte-americana, em que se optou pelo sistema presidencialista de governo, com a adoção de doutrina tripartidária, baseada na divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Então vamos às atividades. A Constituição Federal é um documento extenso, com 250 artigos, e que trata sobre diversos assuntos importantes para a nossa vida em sociedade. Para responder às questões seguintes, iremos analisar um trecho da nossa Constituição. Número 1. Leia o texto 1 para responder o que se pede. Então, o artigo 5º. Vamos ver alguns incisos aqui do artigo 5º, né? O artigo 5º é muito grande e é um dos artigos assim, mais importantes que tem na Constituição. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, esse artigo 5º, ele garante, né, a nós brasileiros e aos estrangeiros que são residentes no país a inviolabilidade do direito, ou seja, a pessoa tem que ter o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E se a gente for analisar, nem sempre esses direitos aí são resguardados, né? A segurança às vezes é falha, a igualdade também, né? A vida, porque às vezes tirar a vida do outro é assim muito sem ninguém tem que tirar a vida de ninguém, né? Mas aí tira a vida do outro. A gente vê na televisão, às vezes, essa violência, né? Que está assim, muito grande. Então, às vezes, muitos dos nossos direitos eles são feridos. Então, o inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Inciso 1, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Isso de acordo com o artigo 5º e seus incisos que foram colocados aqui como texto 1. Primeira alternativa. A Constituição permite censurar a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, a gente analisa, né? A Constituição permite censurar. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 9º. No inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, é livre a expressão da atividade intelectual. Aqui fala, a Constituição permite censurar a expressão. E aqui fala que é independentemente de censura. Então, vocês vão analisar, e aí, é verdadeiro ou é falso? A segunda alternativa, a Constituição garante a livre manifestação do pensamento. Vamos olhar o inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí o que é que fala o inciso 4? A Constituição garante a livre manifestação do pensamento. Então, o que está na alternativa, na segunda alternativa, com o que está no inciso 4, né, são iguais. Homens e mulheres, nos termos da Constituição, são iguais em direitos, mas diferentes em obrigações. Vamos olhar aí o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. São iguais em direitos e obrigações. E aqui fala que homens e mulheres são iguais em direitos, mas diferentes em obrigações. A Constituição garante que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, vamos olhar o inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença. Ninguém será privado. E aqui fala que a Constituição garante que ninguém será privado. Então, coincide, né? A Constituição garante que ninguém deve ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui fala também sobre, deixe-me ver, no inciso 3, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então estão iguais, né? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis de acordo com a Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, são informações explícitas, né? Só você ler, analisar, voltar no texto 1, que vocês vão ter ciência para colocar se a alternativa de acordo com o texto 1 é verdadeira ou falsa. Número 2. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Então, texto 1. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir?
Aí o pai, claro, e aí ele vai ler, todo brasileiro tem direito à moradia, né, que é o direito à propriedade, direito à moradia. E eles estão onde, né? Debaixo do viaduto, debaixo de uma ponte. Então eles não, esse direito não está sendo assegurado. Por isso que os meninos, né, falaram que é um conto de fadas, né, porque não é a realidade deles. O texto 2, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, esses são os direitos, né, sociais. Né? Então, vamos lá. No Brasil, a Constituição de 1988 ficou conhecida como a Constituição Cidadã, uma vez que demonstra uma preocupação mais explícita com os valores de justiça e liberdade. Nesse contexto, o exemplo de direitos sociais contemplados na Constituição brasileira é a garantia de tá, os direitos sociais, que estão aqui no artigo 6º. Liberdade de manifestar o pensamento é um direito social, está aqui, né? Saúde, educação, igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, está aqui no artigo 6º dos direitos sociais, este aqui está lá no artigo 5º, né, no inciso 1. Votar para escolher representantes no legislativo, está aqui nos direitos sociais, do artigo 6º. Apresentar projetos de lei por meio de iniciativa popular, está aqui nos direitos sociais? Não, né? Acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia. Então, acesso à educação, né? Nos direitos sociais de educação, trabalho, moradia, saúde. Então, esses estão aqui. Então, qual, né, nesse contexto, o exemplo de direitos sociais contemplados na Constituição brasileira é a garantia de, e aí vocês vão marcar a resposta correta. Número 3. Leia o texto 1 para responder o que se pede. Texto 1. Artigo 1º. Então, olha, nós já vimos uma parte do artigo 5º, o artigo 6º e agora o artigo 1º da Constituição, né, Federal, da República Federativa do Brasil. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos? 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. A República Federativa do Brasil não, olha o não marcado, não tem como fundamento a soberania? Tem. Pluralismo político? Tem. Cidadania? Está aqui. Garantia do desenvolvimento nacional? Vamos ver, garantia do desenvolvimento nacional? Dignidade da pessoa humana? Está aqui. Então, qual desses, né, que não tem como fundamento? E encerramos, né, tem aqui algumas referências, se vocês puderem depois dar uma olhadinha. Encerramos a semana 2 do PET volume 2 de língua portuguesa do segundo ano, bem simples, né, são informações explícitas, fala-se um pouco da Constituição, alguns artigos e as informações, né, para vocês responderem as questões estão explícitas em cada um dos textos. Então, espero ter contribuído com vocês, fica aqui o meu forte abraço e até a próxima semana.